É 29 e 30, né? Isso. Isso. Capítulos 29 e 30. Então, aí só recordando, né, o capítulo passado. Capítulo passado eles levam o Júlio até a Zulmira. Então inicia aquela aproximação para a reencarnação do Júlio, né? Aham. Então aí tem toda aquela cena, aquela abraça, um menino, tal. Aí tem lá aquela ligação entre os dois. Aí eles deixam, né? E vão embora. Aí vem o capítulo 19, ante a reencarnação. Então, os dois próximos capítulos vai estar falando sobre esse processo de reencarnação aí do Júlio, né? Uhum. Um aspecto especial dele e no geral também, né? Então, aí no início, aí, ante a reencarnação, aí eles estavam, né, lá na casa do Amaro, né? E entra lá e a Odila recebe eles, né? A Odila estava lá. Aí ela fala, né, que tudo parecia desdobrar-se com segurança, Júlio dormia, não mais acordara, né, informou a Odila, né, que estava lá servindo de guardiã, né, do processo. Uhum. Aí fala assim, a genitora desencarnada, né, ou seja, a Odila, né, mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. E aí o renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Então ela precisava, né, que ele pudesse reencarnar para ele poder começar a recuperar, né, Uhum. a situação dele. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Aí vem a primeira questão, né? Primeira questão, né, do capítulo 29. De que forma a mãe colabora no processo de reencarnação? Qual o seu papel? Tive a ideia, essa aí? Como? Isso. Começa aí. Então, o corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um ao outro. A moça ganhava em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem sonhara demorada. Jovem senhora. A jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amar modificara-se de modo sensível, como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre, mais mais côncia das obrigações que lhe competiam. Uhum. A transformação fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhava-se a um almanaque, a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo na formação do novo envoltório. Uhum. Registrando-nos o assombro
O instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A encarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unidos à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática, constituindo a base de princípios químicos semelhantes em sua prioridade, em suas propriedades, ao hidrogênio, se expressarem por meio de moléculas significantemente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração à maneira do indumento de carne, sobrecarga elétrica de elevado poder. Observe-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental da refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o princípio desse aspecto o perispírito, esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Quer dizer, então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva. Quero dizer que os princípios orgânicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e a maneira de um ímã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que se será o vaso próximo de manifestação. E a forma de refazer-se sobre nossos olhos, inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução. E com a bela serenidade que lhe assinava o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando na realidade começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhes emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando que em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que quando reencarnamos, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa. Não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução. E por isso que, conduzidos à reconstrução orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que experimentará na Terra. Se exprimirá na Terra. Se exprimirá na Terra. Todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para que o trabalho que lhe compete, de acordo com o seu grau de evolutivo em que se encontra, o seu degrau evolutivo em que se encontra. Aí não englobou a 1 e a 2, não, Cláudio? Eu acho que a 1 e a 2 são meio parecidas, mas a 1 termina mais ou menos por aí. Que ele pergunta, né, de que forma a mãe colabora no processo de reencarnação. Sim. Qual o seu papel? E como colaborar?
como colabora o espírito reencarnante. E aí, o que vocês entenderam desse trecho aí? Nesses dois textos aí. É uma transformação importante, né, que o organismo sofre. Primeiro, a pessoa que vai reencarnar, né, que se adelgaçar, se diminuir, né, emagrecer, estreitar. É como se fosse desaparecendo, né, e vai ao mesmo tempo surgindo no útero da mãe que vai dar à luz, né. Através desse, ele fala de alguma coisa magnética aqui. Isso. Fortes correntes eletromagnéticas. Isso. Ele impõe redução automática. Constituindo a base dos princípios químicos semelhantes às suas propriedades ao hidrogênio se expressam por meio de moléculas simplesmente distanciadas umas das outras, ligando ao centro feminino. Enfim, eu acho que e um influencia o outro, né, de uma maneira assim. Mas independente disso, acho que a gente vai ver até mais para frente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Acho que tem uma frase aqui na frente, mais para frente aí. Na realidade, o corpo que nos é dado, ele, através do pai e da mãe, né, da fecundação do óvulo, etc. Mas, independente disso, a nossa herança é nossa mesmo, né? Se eu não me engano, a primeira parte aqui. Isso. Primeira parte aqui, ele conta o processo, né? Como se dá ali a ligação do espírito, do perispírito, vamos dizer assim, o encaixe ali, né? Isso. Na segunda parte, aí ele explica, né? O reencarnado, né? Como é que se comporta isso? Sim, a segunda parte aqui da resposta, né, que ele continua, aí ele já vai falando a respeito do espírito reencarnante, né? Isso, exatamente. Agora é interessante, isso é um caso raro, né, Cláudio, da pessoa digamos assim, morreu e já está reencarnando. Já tem um processo completo ali, né? Porque não tem uma regra para o espírito ficar desencarnado. Ele pode reencarnar logo depois que desencarnou, ou ele pode ficar 300, 500, 1000 anos sem reencarnar. Não existe aquela reencarnação compulsória, não foi que a gente viu isso aí? Então, isso ensina nas obras do André Luiz a reencarnação compulsória. Se a gente for pesquisar nas obras básicas, Kardec não menciona esse tipo de processo de reencarnação compulsória, porque depende da colaboração do espírito. É verdade. Aqui nas obras do André Luiz, ele cita que os espíritos que não têm condições, de repente estão dementados e não têm condições de escolha, esses são encaminhados à reencarnação compulsória. Imediata. Tem uma certa lógica, né? Tem uma certa lógica. Mas a gente não sabe se isso é muita gente, se é pouca gente. Eu acredito que seja uma minoria nesse caso de reencarnação compulsória. Porque Kardec não documenta esse tipo de coisa. Porque, de repente, os animais parece que eles têm reencarnação compulsória, vamos dizer, né? Sim. O princípio inteligente que rege os animais, como eles não têm consciência de si mesmos, eles, assim que o animal morre, aquele princípio inteligente, se ele não for reutilizado automaticamente, ele fica ali guardado durante um tempo e depois é encaminhado. Esse sim, porque o animal, né, o princípio inteligente do animal não tem consciência, então ele não sabe o que está acontecendo. Aí, para esses, há um trabalho de encaminhamento, né? Mas não é o caso do espírito. O espírito, na maioria das vezes, ele reencarna quando ele quer reencarnar. Se ele não mostra disposição para reencarnar, ele fica vagando por aí. Uma perguntinha, então. Aí, o que acontece? Quando a gente desencarna, na verdade, o perispírito sobe, certo? E essa transformação que ele descreve aqui, o
perispírito sofre influência de fortes correntes, que lhe impõem redução automática, princípios químicos, toda essa transformação. Quando você tem uma reencarnação, que você está, o perispírito, na verdade, está lá em cima, ele se transforma dessa forma, então ele já vai indo para o útero, né, da mãe que vai, onde ele vai reencarnar, e ele começa a se transformar dessa forma, desse jeito, é isso? Então, aqui pelo que ele está explicando, o perispírito dele vai se contraindo. Isso. É semelhante ao que a gente viu no terceiro livro, que é o... como é que é? Lembra do caso do... me fugiu agora o nome. Que descreve uma reencarnação, né? Eu tô lembrando que tem um... Isso. Sim. Mensageiros? Não, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Lá no Missionários da Luz, que descreve um processo reencarnatório semelhante a esse. Uhum. Então, o que acontece? O perispírito dele vai se contraindo, Yes. até ficar minúsculo. E aí, quando se dá o desenvolvimento do feto, aí esse perispírito vai novamente aumentando, para acompanhar o corpo físico. Uhum. Essa é o que se coloca aqui, né? O processo, né, que ele descreve é dessa forma. Sim. Né? Então é assim, milhões de pessoas reencarnam todos os dias, né? Sim. E isso deve passar até despercebido no plano espiritual, né? Os perispíritos se diminuindo, vamos dizer assim, né? Se rarefazendo, como ele diz aqui. Então, o processo, todo esse processo que eles descrevem aqui, até no Missionários da Luz, ele cita que não é igual para todo mundo. Cada caso é um caso. Yes. Então, alguns precisam de toda essa assistência para reencarnar, outros não precisam. O processo é meio que automático. Mas essa questão da transformação do perispírito, ela é única, é a mesma, né? Vem todo mundo, né? Ele se reduz. Eu creio que sim. Esse processo de redução, né, perispiritual, aí acontece para todo mundo. Esse mecanismo aí, né? Sim. Se alguém perguntar como é a reencarnação, você tem a exata noção do que acontece. O perispírito reduzindo, se rarefazendo, né? E o útero da mãe já sendo preparado para isso. Preparado. Sim. Yes. Entendi. Porque é até o que ele coloca aqui, né? O que ele fala? Observa, porque ele usa toda uma linguagem, né, metafórica. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil, leia-se perispírito, pela diminuição dos espaços intermoleculares, ou seja, ele vai se contraindo. É verdade. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Então ele vai se sutilizando, ele vai perdendo alguns elementos, que, como ele coloca aqui, vai sendo jogado ao universo, né? Para depois, durante a gestação, ele vai se reconstituindo novamente, de acordo com o corpo físico que vai ser gerado ali. Então, aquilo que não vai servir para aquele momento daquele estágio evolutivo dele, ele vai simplesmente vai condensar e usar o perispírito na essência daquilo que ele vai precisar para o processo evolutivo dele. Certo? Aquilo que não vai precisar, ele libera para o espaço, vamos dizer. Né? Seria isso. É isso que ele está colocando aqui. Isso. Entendido. Aí na segunda parte ele vai explicando essa questão aí até do desencarne, ele cita aqui, né? Coloca aqui. Ele até pergunta: e a forma a rarefazer-se sob os nossos olhos? Ou seja, eles estavam vendo que o perispírito dele ia, como se desaparecendo, né? Sim.
Aí ele fala, está em processo ativo um ativo processo de dissolução, ou seja, ele estava perdendo algumas coisas que não eram necessárias mais naquele momento. Aí ele fala, ó, também o corpo físico parece dormir na desencarnação. Ele faz uma comparação a esse processo de reencarne do corpo perispiritual com o corpo físico no desencarne. Aí ele fala também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando na realidade começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhes emprestou a título precário. Então, o que acontece com o corpo físico? Ele vai se decompondo, ele vai sumindo. Resta só o quê? O esqueleto, a carne já era. Então desaparece. Aí ele fala só, apenas com a diferença que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos um processo de volta às teias da matéria. Então é um processo similar, mas com mão dupla. Né? Com mãos contrárias, né? Ao mesmo tempo que a alma está querendo evoluir, o corpo precisa de uma nova capa, vamos dizer assim, né? De carne, para poder vir para cá e passar o que tiver que passar. Precisa uma briga boa, uma briga boa. Precisa do veículo físico, né? Que é o corpo, a matéria, né? Legal, interessante. É por isso que, conduzidos à constituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos de organização fetal, embora apressadamente todo o nosso pretérito biológico. Aqui no finalzinho ele dá a entender que o nosso corpo perispiritual ele acaba influenciando em parte o corpo físico. Cada ser que retorna. Na verdade, o perispírito fica com a última formação que você tem, né? O último corpo que você teve aqui na Terra é como você vai lá para cima, né? O perispírito vai levando isso, não é isso? E depois você aparenta, né? Se algum encarnado te vê, ele vai te ver com a forma que você vai se apresentar para ele. Kardec coloca o seguinte: os espíritos eles podem se apresentar com a forma da última encarnação ou de uma outra encarnação. Agora, se ele vai aparecer para um familiar, ele vai aparecer com a forma da última encarnação para o familiar lhe reconhecer. Então, se ele aparecer com uma forma que ele teve há 500 anos atrás, ninguém vai conhecer o cara. Quem é você? Só para a gente entender que o perispírito ele é um reflexo do mental. Então eu, por exemplo, estou nesse mental desse corpo físico aqui, quando eu aparecer para alguém, eu vou aparecer dessa forma, mas eu posso mudar se eu quiser. Certo. Interessante. Aqui ele fala, ó, cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que lhe se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. Então, se ele é um espírito que tem algum problema, ele vai acabar influenciando esse problema no corpo físico. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Para o bem ou para o mal, acaba influenciando em parte o corpo físico. Seguindo as leis biológicas, obviamente, né? Então ninguém vai conseguir nascer loiro de olhos azuis numa família onde o pai e a mãe são negros, por exemplo. Isso aí o espírito não vai conseguir influenciar. Tem umas regrinhas que tem que ser mantidas, né? Coisa da matéria.
Interessante. Muito bom. Aí ele vai seguindo aqui, né? Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral de existência. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que me preocupavam, o espírito Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstância para os animais? Aí ele pergunta referente aos animais, né? Ele fala: como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condições de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana. Tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para os gloriosos esferas dos anjos. O que ele está colocando aqui, assim, é aquele princípio que é colocado, que você começa lá no animal, e o princípio inteligente evolui para humano. Né? Evolução natural, é isso aí. Aí vem a segunda questão, né? Segunda questão, que é: e como colabora o espírito reencarnante? Bom, o instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que mãe e filho jaziam intimamente associados e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que tanto quanto eu se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão físico-psíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhes sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena e feliz. O problema de Júlio, considerei, afigurasse-nos bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra, ponderou Clarencio, imperturbável. Nosso companheiro vencido e enfermo em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. É isso aí. Aí já fala de hereditariedade, né? Aí já é da próxima. Pois e aí, é. o que vocês entenderam aí?
Isso aqui para mim não está muito claro, não, para ser honesto com vocês. Comigo. Ele faz uma relação com aquela fruta que você planta, Sim, né? isso é o pêssego, né? É o que ele fala, que quando a gente nasce, é aquele que a gente acabou de discutir agora. O espírito, ele libera aquilo que ele não vai precisar, tira o cerne lá da coisa que ele vai precisar e se molda ao óvulo ali, etc., e dá prosseguimento ao processo. Isso é o que acontece com a planta. Quando você joga o pêssego podre no chão, ele libera todo aquilo que não presta e aquele cerne, né, o centro dele ali, que é aproveitado, e através desse centro aí, essa parte central da semente em si, né, é que floresce. Então, e aquilo que está em volta se desfaz. Então, o pessegueiro, na verdade, é o novo ser que se forma, né? Isso. A comparação é essa. Eu fiquei Agora, meio... Isso aqui, esse segundo parágrafo aqui que eu não... O segundo parágrafo eu entendi que é de acordo com a evolução do espírito, né? Se o espírito foi evoluído, ele mesmo comanda a reencarnação, é isso? É o que ele coloca aqui. Coloca. Porque ele faz essa comparação do pêssego, né? O pêssego seria o corpo perispiritual daquele espírito reencarnante. Então, você joga o pêssego ali dentro num buraco na terra, com o tempo, todo o invólucro dele vai se decompor e vai sobrar o que só? Só a semente. Isso. Aí da semente vai, né, em contato com a terra, surge uma nova árvore. Então ele faz essa comparação aqui a esse processo. Então o espírito ele vai perder aquele invólucro perispiritual que ele tinha, ele vai se decompor, que é o que ele está colocando aqui, ele vai se contrair, vai diminuir, vai sumir, e vai resultar só uma semente. E aí dessa semente, novamente, com a gestação, ele vai se refazendo novamente. Essa é a comparação que ele faz aqui. Então é isso mesmo, né? O pessegueiro é a nova pessoa, né, que surge. Sim. A ideia seria é a nova mostrar pessoa. dessa forma. Sim. Essa segunda parte, essa parte desse parágrafo aí. Por isso, então, acrescentou Hilário Estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem que esse crescimento mental, como ocorre na existência comum. Eu entendi que, independente de ser uma criança, o espírito pode ser mais evoluído. E isso acontece. Né? Quando você tem uma reencarnação, o seu espírito está no nível X lá de evolução. Dependendo dessa evolução, você tem uma reencarnação diferenciada. O espírito, é como ele diz aqui, o próprio espírito comanda. Ele fala em algum lugar. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação na matéria. O campo da luta, que nos é conhecido. E por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Ou seja, ele assume o controle da reencarnação, né? E pode não assumir. Aí que ele fala das crianças ali. É isso, Cláudio? Pelo que eu entendi do que ele coloca aqui, que aqui eles falam assim, então, por isso, acrescentou Hilário, estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrar crescimento mental, como ocorre na existência comum. Então, o que ele está colocando aqui? Alguma dessas crianças não tem condições, né, que desencarnaram, elas não têm condições de tomar o controle do processo de reencarnação. Então, elas precisam ser conduzidas. Por isso que ele cita aqui, mais ou menos o longo, para demonstrar crescimento mental, como ocorre na existência comum. Então, você não vai pegar uma criança de 5 anos, por exemplo, e mandar ela pegar o carro e ir lá buscar a mãe, por exemplo. Ela não tem condições. Não tem tamanho, não tem maturidade, não tem nada. Então, o que ele coloca aqui é justamente isso. O processo reencarnatório de determinados espíritos, eles não têm condições de tomar o controle. Então, eles precisam ser conduzidos para isso. E essas condições estão baseadas na evolução do espírito, é isso? Sim. Quanto mais evoluído, mais ele se consegue o controle da reencarnação. Sim, que aí ele coloca, em muitas circunstâncias, semelhante posição não existe. Ou seja, em muitos casos, o espírito ele é capaz de conduzir
conscientemente o seu processo reencarnatório. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos graus de sublimação espiritual, pode arrojar-se de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessitem planos que lhe sejam inferiores. Então, em outros casos que o espírito ele tem condições, ele próprio conduz esse processo. É o que ele coloca aqui. Ele fala, nesses casos, ele complementa, nesses casos o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Então aí, esses espíritos eles já são capazes de eles próprios conduzirem o seu processo reencarnatório. Não precisa uma equipe ficar lá, que nem eles fizeram com o Júlio. Entendi. Então o Júlio não era capaz de fazer isso, pela situação dele. Outros espíritos, que é que ele fala, isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções à regra. Então, em muitas circunstâncias, semelhante posição não existe. Então, a maioria ainda precisa ser meio que conduzido, mas existe um grupo que já tem condições dele próprio conduzir esse processo. Entendi. Então, é um espírito mais evoluído, vamos dizer, que pode conduzir o próprio processo de reencarnação. Todo esse processo é isso. Eu não diria nem evoluído, porque se ele fosse evoluído, ele não precisava reencarnar. Evoluído. Vamos dizer assim, um espírito um pouco mais consciente das coisas. Tá. Se a gente comparar os patamares, né, ele está um pouquinho acima daquele que é rasteiro, né? E quando ele fala de longo, como é que é? Período de tempo mais ou menos longo para demonstrar crescimento mental, como ocorre na existência comum. Porque aqui é normal, né? A criança precisa ela vai desenvolvendo o cérebro à medida que vai crescendo, vai ficando adulto. Sim. Então, o crescimento mental, ele quis comparar dessa forma, eu acho, né? Que na existência comum, é comum a criança ir evoluindo, né? A cabecinha dela. Sim. Mas na reencarnação, se o espírito for um pouquinho acima lá do zero, né? Ele consegue... Como ele diz, a maioria precisa, né? A maioria precisa. Se o espírito tem ainda uma evolução mental que ainda seria comparável à nossa infância, ele precisa ser conduzido. Tá. Que é o que acontece com a maioria que ele diz aqui, não é isso? O que ele dá a entender é que a maioria precisa ainda ser conduzido. Isso acontece com a maioria, o que ele informou o ministro, uma vez que há exceções à regra. Em muitas circunstâncias semelhantes à exposição, não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se no mais alto degrau da sublimação espiritual, pode arrojar de si mesmo os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização que necessitem em planos que lhes sejam inferiores. A maioria precisa ser conduzido, mas tem um grupo que já tem uma certa grau de consciência capaz de conduzir esse processo por eles próprios. A última encarnação do Chico, por exemplo. Porque já deve estar no outro plano, né, nessa altura do campeonato. Ele provavelmente não precisaria mais reencarnar. Se ele vier, realmente numa situação aí que ele queira, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, aquele viveu aqui, né? Deve ter sido ele mesmo que conduziu, né? Quando ele nasceu. Muito provavelmente. Ele veio com uma missão, né? O Espírito do Chico veio com missão, né? Como missão. Mais ou menos como Jesus. Jesus veio com missão, né? O Chico veio também com uma missão, evidentemente, dentro das condições que lhe eram peculiares, dentro da evolução dele, né? Na condição dele, etc. Sim. São os raríssimos aí, né? Irmã Dulce. São os raros. Maria Tereza. Essa sublimação aí, a sublimação espiritual Essa sublimação é que nós estamos procurando um dia encontrar. Essa sublimação é uma sublimação divina, né? Vamos dizer, né?
divino que está no nível de Jesus para cima, né? Não, o crístico, né? É o espírito crístico. Isso. Então vamos lá para a terceira. Explique a afirmação do ministro Clarencio. Somos herdeiros de nós mesmos. Essa que é a condição, né, que ele falou, né? E a questão da hereditariedade, né, o meu companheiro reverente Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava. Atormentava, né? Que o atormentava por herdar fatalmente os caracteres biológicos dos pais. O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Deste modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas estes recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhe aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. É o que que eu tinha comentado antes, né? Na realidade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Assinalamos as energias de nossos pais terrestres na medida que de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, mudando-se de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, estudou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular, de modo do novo organismo, estará impregnada pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que lhe recolherá dos pais, dos limites da lei da herança, para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, a mente reside no comando. Como vemos, na mente resiste o comando. A consciência traça o destino do corpo, reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou-se o instrutor, Odila tomou a palavra comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo, amiga meu, animadamente, e logo após uma prece do ministro, encerrava para nós a deliciosa reunião. Ou seja, como ele diz, somos herdeiros de nós mesmos, né? Ou seja, se você tem uma dívida na carne, vai pagar na carne. Não adianta.
Você pode até ter alguma benesse lá na genética, né, dos seus pais, etc. Mas o que você está devendo, meu amigo. E é por isso que pais normais, muitas vezes, têm um filho com algum tipo de problema sério, né? E que, na realidade, ele está pagando, o espírito que está pagando, né? E ele é herdeiro dele mesmo, né? Apesar do pai e a mãe serem normais, ele vem com a missão com o objetivo de passar por aquilo que ele tem que passar, né? Isso explica muita coisa por aí, né? A gente herda um corpo físico, biológico dos pais, mas a gente herda também o nosso estado mental. Isso vem do espírito. Isso. Então, muitas vezes, esse estado mental vai influenciar esse corpo físico. Ele pode influenciar para coisa melhor ou coisa pior, dependendo do estado mental do espírito. Isso. E aquilo que você tem que cumprir, né? Aquilo que o espírito tem que cumprir. Quando ele afirma, né? O problema é de natureza espiritual. Sim. É porque você, ao reencarnar, você vai vir com todo aquele arcabouço mental que você tem de vidas passadas. Né? O corpo novo, o corpo físico, não apaga tudo isso. Então você traz para o novo corpo físico um estado mental que pode influenciar o corpo físico por exemplo, para ter doenças. Isso. Muitas vezes você tem uma dor que é inexplicável, não é uma coisa que vem de lá, espiritual, né? Isso. Você tem uma dor num ponto da perna, que foi onde você teve um ferimento, sei lá, em outra encarnação. Isso. As coisas vêm te perturbando. Então é isso que eu estou falando. Isso, de repente, isso explica muita coisa. Você fala, mas o pai e a mãe são normais, nunca tiveram isso, não tem histórico na família, não sei o quê, mas, e a criança está com esse problema aí, por que será, né? Aí o pessoal fica procurando, né? Na família, no pai. Você tem uma dor de garganta frequente, né? Sei lá, amigdalite. Está relacionado. Né? Isso. Interessante. É como o Ruizinho lá, o primo da minha mulher lá, que tem o moleque lá que veio com aquela doença muscular degenerativa, né? Apesar de que a mãe dele tinha, cara. A mãe dele já desencarnou. Às vezes, a gente não pode generalizar, às vezes é da própria biologia, às vezes não. Não tem como assim separar, isso é de natureza espiritual ou não é. Não tem como a gente avaliar isso. Pode ser, pode não ser. Aqui no caso dele, ele estava explicando que é de natureza espiritual. Do Júlio. Do Júlio. Mas as outras pessoas que a gente conhece que tem algum problema, pode ser do corpo físico, falha da matéria, ou pode ser mental, pode ser do espírito. Mas, de repente, se isso não está no script do novo ser que está vindo? Certo? Então pode ser uma prova pelo qual o espírito pediu para passar. Isso. Daí ele vem, ele herda esses dois, porque na verdade o resultado de uma doença é o cruzamento lá da mãe e do pai, que gera determinada doença. Por isso que o pessoal fala, pais normais podem ter filhos excepcionais, por exemplo. Entendeu? O pai e a mãe, o pai carrega um gene lá, com a característica lá, blá, 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 blá. A mãe também carrega, ela não é, mas ela carrega o gene. O pai não é, mas também carrega o gene. Daí cruza os dois e sai o filho excepcional. Mas não tem, mas quem que é da família? Como é que surgiu? E como é que tá assim? Tá aí, tem uma frase aqui que é legal, que ele fala, a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Putz, profundo, velho. A consciência traça o destino e o corpo reflete a alma. Realmente é. E ele arremata dizendo, nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. E é verdade, né? Putz, com certeza. Esses impulsos espíritos, nossos pensamentos fabricam as formas que utilizamos na vida. Por isso que diz, cuidado com seus pensamentos, né? O pensamento é uma coisa muito poderosa. Sim. O pensamento é uma emissão mental. Isso aí tem força. Pensamento forma, como é que é? O pensamento forma o desejo. Sim, por aí. O nosso pensamento, ele cria.
né? A gente não vê porque a força do nosso pensamento não é igual à força de pensamento de Deus, por exemplo. Deus cria pensando. Nós não somos capazes de fazer isso. Mas ela tem uma força, né? Então a gente cria mentalmente coisas. Então, se você deseja muito uma coisa, você está criando essa coisa para você. Uhum. Se for coisa ruim. Coisa boa ou ruim, né? É isso aí. É energia, né? Pensamento é energia. Sim, com certeza, com certeza. Aí vamos aí para o nosso capítulo 30. Luta por renascer. Então aí começa o capítulo, diz que depois de 30 dias, né, que tinha feito lá toda a ligação, tchau. Aí a Zulmira começa a passar mal, né? Começa a ter uns probleminhas aí, né? Uhum. Aí a Zulmira, né, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Aí ela começa a apresentar doenças. Aí a Odila vai procurar eles lá de novo, né? Ó, gente, tá acontecendo um probleminha aqui, tô precisando da força aí de vocês. Aí ela diz, né, desolada, induzir Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o facultativo, né, o médico, não atinava com a causa íntima da enfermidade. Então o médico não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo. Ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal, complicação de recursos impróprios. Então ele podia, de repente, receitar um medicamento que iria prejudicar a gravidez, por exemplo. Exatamente. Uhum. Aí ela vai lá pedir, né, o socorro. Aí o Clarencio vai lá, né? Clarencio e turma, né? Vai lá de novo. Aí chega lá, né? Zulmira no leito demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas, faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na debellação da crise. Eliminação. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lacinantes. Ou seja, as amígdalas estavam com pus, né? Tava ali já com infecção. E o bafo tava brabo. Tava terrível. Com certeza não rolava um beijinho ali naquele momento. Pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobraram-se em carinho, procurando reanimá-lo, mas Zulmira, que deixara-nos 30 dias antes, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente, percebendo-nos admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito da missão esposada. Carinhosamente aplicou-lhe os recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Sim. Aí logo vem aí a primeira, né? Primeira. O que ocorre a nível mental durante a gestação entre mãe e espírito reencarnante? Vamos lá, né? A doente acusou melhoras imediatas, reabilitou-se do movimento circulatório, a febre decresceu, propiciando-lhe repouso e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual e sempre constituiu um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se lhe acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperança e alegrias intraduzíveis.
Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. O ministro fez longa pausa, tornando os passes aos passes a benefício da enferma. Odília acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Essa ainda é da 1, nesse texto? Eu acho que a sequência aí, eu acho que já é da segunda. Já é da segunda, com certeza. Os efeitos da organização fisiológica. Continuam. Então é isso. Aí ele pergunta o quê? Que ocorre a nível mental durante a gestação entre a mãe e o espírito reencarnante. É que ele explica, né? A mãe recebe influência, né, se for o espírito que tem dívidas, ela vai ter uma gravidez mais complicada no começo. E aí você para e pensa, né? A gravidez realmente é muito diferente de uma mulher para outra, né? Uhum. Gravidez que é muito tranquila no começo, tem gravidez que é extremamente dolorosa. Uhum. Daí você tá vendo aqui, pela explicação dele, que tem uma interferência direta do feto, né? Daquele que está encarnando. Uhum. E você vê que a mesma mulher com gravidez diferente também é tudo diferente. Exatamente. Cada gravidez é um... Cada gravidez é um processo. É uma história. É verdade, é verdade. Porque cada espírito influencia de uma forma, né? Uhum. Isso. Ele afirma que se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, totalmente dolorosa, em estação de esperança. Porque normalmente, se você parar para pensar, o início de toda gravidez é complicado, né? A mulher sempre enjoa, sempre tem problema às vezes fica até deprimida, né, quando começa a gravidez. Yes. Assim, é um negócio que eu acho que mexe muito com a cabeça da mulher, né? Independente dessa parte espiritual. Uhum. A mulher, ela tem que se conscientizar que está gerando um novo ser. É um negócio interessante, né? Uhum. Você é aquele negócio, né? Você, a partir daquele momento, você não está mais sendo responsável por si mesmo, né? Você está sendo responsável por um outro ser, né? Então é um peso, uma carga, assim, de responsabilidade muito grande. E eu acho que ela deve sentir também, meu corpo foi invadido, né? Porque alguma coisa invadiu o corpo dela. Uhum. Algumas pensam assim. Uhum. Mas você vê que aqui, olha que interessante, ele fala assim, ó. A gestação sofre verdadeira enxertia mental. Então, muitas vezes ela passa a receber a influência mental do espírito reencarnante. Então, por isso que às vezes muda de humor, fica deprimida, chora. Yeah. Às vezes a questão é justamente esse contato mental do espírito reencarnante. Uhum. A minha nora está grávida, ela engravidou em fevereiro, né? Aí eu falando com meu filho, eu falei assim, você conheceu uma mulher de TPM, agora você vai conhecer uma mulher grávida. São coisas completamente diferentes. Não é fácil, não. É uma influência. Fala que mais na frente aqui ele se refere. Uma troca, né? Mais na frente aqui ele fala, né? Acho que é no próximo parágrafo ele fala do relacionamento com o marido, esse tipo de coisa. Aqui você vê que dependendo do espírito que ele coloca, dependendo do espírito, a gravidez pode ser tranquila, né? Sem grandes sobressaltos, né? A minha cunhada, por exemplo, na primeira gravidez, ela sofreu um pouco, na segunda foi tranquilo. Uhum. Isso aí. Mas nesse caso aí, as duas, como ele diz, né? Aqui no processo de Júlio observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutuamente. É isso. Sim.
Os dois tinham problemas sérios, né? E é aquele negócio que é colocado, né? Nem o Alexandre colocou, que todo o princípio de gravidez é meio complicado para a mulher, porque é aquele momento de ajuste, né? Aquele momento em que o espírito está se ajustando à mulher, então dá por isso dá esses enjoos, essas coisas assim, é justamente esse ajuste inicial do início da gravidez, né? Então aí é por isso que dá esses probleminhas aí. Alterações fisiológicas. E depois, ao longo da gravidez, a mulher vai vendo o corpo se transformando também, né? Ela se observa demais durante a gravidez, aí começa... Sim. Tem umas que começam a questionar, será que eu deveria ter engravidado mesmo? Como é que vai ser depois? E aí eu vou engordar demais, aí... Aí vem a segunda, né? Quais seus efeitos na organização fisiológica da mãe? Então, seria aí fim dos alguns instantes, Clarice continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável e os padecimentos de Júlio que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se a um intercâmbio constante de sensações diversas. O pensamento de Zulmira guardava imensas forças sobre Júlio, tanto quanto de Júlio revelava um expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, mantêm-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se ao delicado processo de moldagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando convencer aquela hora aquela hora de fraternidade, tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: é comum na verificação exagerada. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessa circunstância é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo da vivacidade mental e, não raro, enuncia propósito Da mais rematada extravagância. De mais rematada extravagância. As mulheres que adquirem há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras que recolhem as fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Muitas vezes, em muitas ocasiões na Terra, perguntei para mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo.
tem no campo psíquico, invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupa as possibilidades para os serviços de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre na mente maternal, é susceptível de registrar as mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Afligia-me observar, lembrando Hilário, com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes pelos próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que na rebalta do mundo, vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ao próximo. Ou próximo. Remoto ou próximo. Tal a ansiedade que lhe caracteriza as relações. A animosidade que lhe caracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psicologicamente em harmonias associadas com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas que, por sua vez, tudo fazem de balde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza surgiram obstáculos à reencarnação? É uma pergunta, né? Clarence fitou de maneira sensitiva e respondeu: de modo algum, a esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente as necessidades da alma que volta ao reduto doméstico para fins reencarnadores e tratando-se de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior consciência afetiva à companheira, uma vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. A elucidação... Até aí, né? A ilustração clara da loja satisfez-no plenamente. Eu acho que ele fez um painel completo, né, da influência do espírito na mãe. Né? Diversos casos, né? Sim. A alteração psicológica da mulher, a influência do espírito que vem na mãe, relação de mãe com filho, apego ao pai. Essa da filha aí eu faço na minha família. A minha filha é muito agarrada em mim, aí ela foi e liberou, né? Ficou para poder equilibrar. É bem interessante esse negócio aí, bem interessante. E com a mãe, ela era meio avessa? Às vezes sim, às vezes não. A minha mãe? Não, a sua filha em relação à mãe dela. Muito choque. Muita coisa. É, coisa lá de trás mesmo. Elas não se entendem, até hoje não se entendem. Negócio bem... De repente é um compromisso aí, né? Aquela que a gente discute aí, né? É um belo do resgate, as duas. E elas chegaram... É verdade, muito próximo. Acontece delas virem na mesma família, que é para as duas tentar se entender, né? Resgatar isso. Mas eu achei engraçado, ele coloca que assim... Não raro enuncia propósito das mais rematadas extravagância.
Ou seja, acorda tipo 3 horas da manhã, eu quero um suco de jaca. Exatamente. Isso. Era uma coxinha de urubu. Era um chá de telha. Pode ter, né? Teve um lance comigo do bolinho de bacalhau, 2 horas da manhã. Quero comer um bolinho de bacalhau. Falei, ó. Vai nascer de cabelo em pé, porque. Como é que eu vou achar bolinho de bacalhau 2 horas da manhã, pô? Avisa antes que eu deixe congelado lá em frente. Pois é. Eu acho legal também dizer, a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo, é verdade, né? Ela fica recebendo influências do feto lá o tempo todo. Sim. Todas essas alterações psicológicas que ele cita aqui é manifestação, como ele mesmo coloca. A mãe é como se fosse um médium do espírito reencarnante. Então, essas, às vezes, ideias meio disparatadas são manifestação de ideias do espírito que está reencarnando, né? Do espírito que está vindo, do espírito que está vindo ali, né? E também isso se aplica, né? Isso não é, você pode, não, é óbvio, evidentemente aqui está falando em relação de mãe e filho, né? O feto em relação à mãe, mas dentro da família como um todo, né? Cada um tem uma cabeça e todo mundo está ali para se, às vezes, se entender ou desentender, né? Na verdade é isso, sempre quando geralmente tem esses desentendimentos na família, é porque são espíritos que têm aversão um com o outro, tem algum compromisso um com o outro, que reencarna na mesma família numa tentativa de reharmonizar. Isso. Nossa. Esse negócio de antipatia súbita também é terrível. Putz. Você tem seu vizinho lá dia e noite lá do seu lado, aí quando ela engravida, eu não vou com a cara dessa mulher, não. Pô, mas peraí. Caraca. É isso aí. Aí ele faz toda uma. Fala algumas coisinhas, né? Aí a Zulmira falou que ela estava, né, com outra crise orgânica, vômitos, não tolerava alimentação, tal. Aí ela estava meio que enfraquecida, né? Náuseas, tal. É processo normal que muitas vezes acontece, né, com algumas mulheres, né? Aí o Clarence, porém, submeteu-os a passes magnéticos ao longo do curso, prometendo que a medida se faria seguidas melhoras necessárias. Aí vem a terceira e última aí, né? Hilário questiona a respeito de fenômenos que ele, como médico na Terra, não conseguia explicar. Que fenômeno era esse e o que Clarencio explicou? Só voltando um pouquinho, ele fala aqui, engraçado, o médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. E outra coisa, o cara entubando o remédio, a prateleira estava cheia lá e ela grávida, né? Então, Isso. Pois é. Mas vamos lá. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele em toda a sua experiência médica na Terra não conseguir explicar. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro, com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas no fundo o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se, semana após semana, insistimos na visitação à residência de Amarra, de quando em quando convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã, Odila veio até nós com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. De conformidade com a aprovação de pequena família, chamasse-se novamente Júlio. Comungamos de sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo.
esse fenômeno, como ele explica aí, né? Que é da organismo materno absorvendo as emanações da entidade reencarnante. Funciona como exaustor de fluidos. E ele faz uma previsão aqui, faz uma... Como é que se fala? Ele diz que no futuro, né? Encontrando definições de ordem fisiológica, traz conflito no futuro. Não é isso. Ele diz que certo de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico. Mas está difícil, né? Continua do mesmo jeito. Porque é o que ele coloca aqui. Ciência espiritual, né? Encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. Então, o problema que muitas vezes as mulheres têm ali durante a gravidez, o problema não é dela, do corpo físico dela, está vindo mentalmente do espírito reencarnante. É a influência mental do espírito. Né? Então, ela não tem aquela desordem orgânica dela, é do espírito. Mas isso aí acho que é para a maioria das pessoas, inclusive para os médicos, né? O médico mais materialista, o cara que não tem essa visão, né, do além, vamos dizer. Então o cara fica ali, né, mete remédio. A ciência, como ela trabalha com coisas palpáveis, visíveis pelos olhos, eles não vão nunca detectar esse tipo de coisa. Justamente isso que eu digo. Muitas vezes o cara chapa a moeda de remédio, né? Por isso que ele fala aqui, estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico. Ciência do porvir não é nem na nossa época que nós estamos vivendo agora, é talvez daqui 200, 300 anos. Está difícil ainda, está muito difícil. Está longe ainda. É justamente isso, né? Então, isso não só na condição de médico fisiologista ou de médico... Tenta a condição que a gente conhece hoje, aí, né? Dentro da medicina, dentro do nível de conhecimento que se tem hoje, né? Os caras não dão valor para esse lado espiritual, né? A grande maioria. Né? Então, a ciência ainda é muito materializada. É isso mesmo. Igual o cara com um problema psicológico, um problema psíquico, um problema mental e tal, o cara não chega lá num psiquiatra, o cara já tarja vermelha no cara. Você vai nesse manicômio por aí, os caras tá tudo babando, né? O cara manifestou qualquer coisa, chapa psicotrópico no cara, o cara fica babando. Né? O cara nunca vai tratar a causa, né, o lado espiritual do paciente. Ele vai logo atuar na condição fisiológica do cérebro, dá um medicamento ali que altera a condição fisiológica, então o cara já começa a babar e vai dormir, cai, aí dá sossego, né? O problema é que nós temos essas chamadas comunidades terapêuticas, né, que são muitas vezes mantidas por igreja católica, por evangélicos. Eles também não têm esse conhecimento do lado espiritual. Então, para eles, é tudo diabo. Não vai. Que tá ali com a pessoa. Então, isso aí complica mais ainda. Sim. Verdade. O cara é chato, ele vai de imediato, ele vai lançar a mão, vai lá no relatório não, mas no livro dele, lá aquela receita pronta, né? O cara tá, não sei o que, dá isso aqui para ele, dá as costas, vai embora, né? Aí os enfermeiros que ficam lá com o pepino, né? Segura ele aí, põe porque a gente também não sabe se o problema da pessoa realmente é espiritual ou se é de fato um problema orgânico. Não temos condições de saber isso daí. Então fica difícil. É só alguém que tenha realmente uma capacidade de ver além da matéria para perceber se aquele paciente ali realmente está com um problema espiritual ou não. Para identificar isso, né? Sim. Alguém com essa sensibilidade. Na maioria, que eu estou dizendo, acho que na maioria das vezes nós não temos isso.
Na minha experiência aí, não tem assim nenhuma vivência nesse sentido, mas a gente observa isso, né, cara? O cara apela para aquilo que está nos livros. É o medicamento tal que atua no setor tal do cérebro que vai resolver, vai amainar aí a situação, né? E nós estamos vendo que a gravidez tem muito de espiritual, né? Muito, muito. A gravidez. Muito. Mais da metade, eu acho, coisa espírita. Por isso que um médico espírita talvez seja mais fácil de tratar, né? Uma gravidez, de entender melhor as condições da mulher. Sim, E ainda tem um outro problema terrível, que é depois que nasce a criança, tem a tal da depressão pós-parto, né? Quando a mãe rejeita o filho. Isso aí é a cereja do bolo, né? É terrível um negócio desse. Então, são esses tratamentos aí que acho que ainda estamos longe ainda de ter esse posicionamento e essa visão, que acho que a grande maioria dos médicos aí, não sou médico não, mas pelo que eu já ouvi, já vi, a gente observa isso, né? Os caras não dão valor para isso, não levam isso em consideração, né? Na maioria das vezes. Aí. É um processo que nós temos que aguardar o tempo, não tem jeito. Só o tempo vai dizer, né? Verdade. E outra coisa, certos remédios que eles já sabem que faz mal para a gravidez, tudo bem, são evitados. Mas tem uns que, para certas mães, pode afetar o cérebro, o feto. Pode afetar o feto, apesar de não ter sido mapeado isso ainda, né? A interação é tão grande, né, que a mãe evita até de beber, né? Porque se você bebe, você passa pro feto o álcool que você está ingerindo. O álcool diz que é extremamente... A droga, né? A droga. A bebida, o fumo, a droga, né? São coisas extremamente... Isso aí parece que já está cientificamente provado e os caras que já devem ter experiências mil aí, o efeito do álcool, o efeito da droga, no feto, deve ter um monte de literatura por aí que já mostra um monte de coisa. Eu me lembro quando surgiu a AIDS, as mães engravidavam e passavam a AIDS pro feto. Isso. Era terrível. Meu Deus. É isso aí. Aí, gente.